Chegamos agora, depois de um atraso técnico aqui, a gente conseguiu chegar na nossa live hoje, do Bom Pra Cuca Edu, junto com o Bom Pra Cuca Paz, junto com o Estudo Mapa. Quem tá chegando por aqui agora, quem tá vendo a gente aqui agora, a gente está numa semana super ativa, onde a gente está fazendo toda uma ação junto com o Estudo Mapa. O Estudo Mapa é um estudo do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, que faz parte do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, onde a ideia deles é entenderem, é diagnosticarem bem precocemente o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai estar aqui hoje junto com o pessoal do Estudo Mapa para a gente poder desenvolver, para a gente poder falar um pouco a respeito disso, entender um pouco o que é esse tal de TDAH, como é que essas coisas acontecem. A gente vai estar falando, a gente passou a semana falando sobre atenção, a gente passou a semana falando sobre função executiva, a gente ficou pensando nessas coisas, como é que essas coisas se dão, como é que essas coisas acontecem, e hoje a gente está aqui para poder falar com a Jordana e com a Monique. Pessoal, me deem um ok aqui, eu vou logar na página para poder dar uma olhada, me deem um ok se vocês estão conseguindo ouvir bem, se vocês estão conseguindo ver bem. Quem tá chegando aqui agora, deixa eu ver quem já chegou aqui. Ah, tá o pessoal do Mapa, Adri, Mapa, vamos compartilhar essa live, vamos fazer isso chegar. A Valéria ainda não tá aqui na live, também vou esperar a Val aparecer aqui dentro da live, ela não tá aqui ainda. Então vamos compartilhar, vamos fazer essa live chegar aonde a gente puder fazer ela chegar, compartilhar nos grupos, compartilhar nas nossas páginas para essas coisas poderem acontecer. Certo? Vou chamar aqui então o Mapa para poder entrar junto com a gente. Vamos lá? Então vamos lá, gente. A ideia aqui, então, é a gente poder falar um pouco dessa história, né? Então, o que é o TDAH? Como é que isso acontece? Vamos ver se a gente consegue fazer essa live rolar com o pessoal do Mapa para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Porque ao longo dessa cara da atenção, o que é um pouco dessa cara da função executiva, como é que essas coisas acontecem, porque a gente tem aí, dentro do Bom Pra Cuca, a nossa proposta é a gente tentar fazer um projeto, né? Um projeto onde a gente possa trabalhar principalmente com a estimulação, com o desenvolvimento de um desenvolvimento cognitivo saudável, onde a gente tenha uma ação parental bastante ativa nesse processo. Dentro do Bom Pra Cuca Edu, a gente entende que os educadores são os principais encaminhadores desse processo dentro do ambiente escolar. Mas e aí? A gente sabe que a gente tem um grupo de crianças que de fato vão apresentar dificuldades, que de fato vão estar apresentando, mesmo que a gente promova essa estimulação ativa, mesmo que a gente promova essa proposta de maior atenção, de maior estimulação no ambiente escolar ou no ambiente doméstico, será que tem alguma coisa que escorrega? Será que tem algum momento em que isso acontece e a gente não consegue promover isso como a gente espera? Então, dentro da área da psiquiatria, dentro da área do desenvolvimento, da compreensão da psicologia, das próprias neurociências, da neuropsicologia, a gente tem formas de entender qual que é o limite, onde talvez exista aí um divisor de águas, onde talvez a gente perceba que tem aí onde moram algumas dificuldades e onde moram alguns estilos cognitivos, porque talvez tenha alguns estilos cognitivos, tenham crianças que sejam mais superativas e não necessariamente sejam crianças hiperativas nesse sentido, né? Mas e aí, o que a gente faz? Como é que a gente entende? Como é que a gente intervém? O que a gente pode fazer com isso? Então, a nossa proposta é a gente poder discutir aqui com vocês, trazer algumas informações. Eu vou tentar fazer essa live partilhada aqui com o Mapa, mas se a gente não conseguir essa live partilhada aqui com o Mapa, eu vou tentar fazer um bate-bola paralelo aqui com eles, porque eu sei que o pessoal do Mapa tá aí, tá acompanhando a gente, e daí qualquer coisa a gente vai tentar correr de algum outro jeito depois. Mas algumas ideias é a gente poder pensar um pouco como é que a gente entende, né? O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, pessoal do Mapa, vou tentar chamar vocês de novo para ver se a gente consegue colocar vocês aqui dentro da live. Vamos ver se acontece, hein? Vou tentar chamar pelo Mapa.
Isso, mas vamos lá, ó, gente. Quem está chegando agora na live? Deixa eu ver quem chegou. Ana, minha querida Ana, tudo bom? A Ana é uma super educadora de alma, igual a Val. A Ana é uma educadora Waldorf na região de Poá e uma neuropsicóloga de mão cheia. Ana, se você puder, divulga, partilha, que eu sei que a sua ação aí é super importante na região e dentro do modelo Waldorf, dentro das escolas Waldorf. A proposta é a gente poder falar um pouco nessa relação, entender um pouco como é que é esse TDAH na infância. Vamos ver se a gente consegue um áudio que funciona aqui, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue tocar. Jordana, deixa eu perguntar um pouco para você, assim, o que que é esse tal de TDAH? Se a gente puder reduzir, pensar nisso, assim, traduzir, na verdade, reduzir não, mas traduzir, o que que é esse tal de TDAH? E aí, como é que a gente que é os profissionais que estão vendo aqui, os pais que estão vendo aqui, os educadores que vão estar vendo, e aí, o que que é isso? Dani, vê se você está conseguindo me ouvir bem agora. Fantástico, bárbaro, incrível agora. Manda ver. Legal, então vamos lá para o que é TDAH, né? Acho que é uma pergunta que parece simples, mas não tão simples assim, né? Então, TDAH é um transtorno mental, é um transtorno que a gente diz que é do neurodesenvolvimento, porque ele aparece cedo, né, na infância, no desenvolvimento da criança. E ele cursa com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, principalmente. Então, o nome é praticamente autoexplicativo, né? O que eu acho legal da gente falar a partir dessa pergunta é assim: desatenção, inquietude, impulsividade, assim, são traços de comportamento, são comportamentos comuns na população, né? Então, a Exato. gente vê crianças normais que são mais inquietas, outras que são mais quietinhas, crianças normais que são mais desatentas, outras que são super focadas. Então, esses comportamentos, eles existem na população normal. Então, quando é que a gente diz que eles fazem parte de um transtorno, né, do TDAH, do transtorno Onde de é o ponto déficit de de virada, atenção e né? Onde a gente tem esse hiperatividade? ponto de virada. Quando esses comportamentos quando esses comportamentos passam a gerar algum tipo de prejuízo para a criança, né? Então, o diagnóstico ele é muito embasado na maneira como a criança funciona. Se a gente entende que a desatenção, a hiperatividade ou a impulsividade que essa criança apresenta estão causando prejuízos importantes para ela, e importante isso, em mais de um ambiente, para a gente ter uma clareza de que não é uma coisa simplesmente ambiental, a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Isso, então a gente pode pensar que é isso, é quando a criança está apresentando esse prejuízo, e esse prejuízo ele se expressa em diferentes ambientes que a criança se apresenta. Então é uma dificuldade da criança em si, não é uma dificuldade porque ela está naquela situação em casa e tem alguma dificuldade no manejo dos pais do comportamento do filho, mas na escola ela funciona de um jeito diferente. Então é isso, esse comportamento que a criança expressa, ele se dá e ele deixa de ser funcional, ele traz esse prejuízo nesses diferentes ambientes. E esse prejuízo é o quê, né, Jordana? Então, uma das coisas que eu me questiono, eu aprendi na minha formação que a gente falava em TDAH quando as crianças estavam na fase já escolar. Então, eu ia falar de TDAH quando o TDAH tinha 7 anos de idade. Eu ia falar, não, olha, então essas características podem ser consideradas dessa maneira, assim. Mas todos nós sabemos que a gente tem sinais de alerta muito precoce. Mas e aí, como é que fica esse olhar precoce? Porque quanto mais cedo a gente entrar nessa história, mais a gente vai conseguir vários ajustes para essa criança poder cursar sem tantos prejuízos, com muito mais sucesso. Então, como é que fica? Então, assim, o que é essa questão desse prejuízo? O que é o prejuízo em si? E quando é que a gente começa a olhar que esse prejuízo pode estar acontecendo? Quando é que isso começa, digamos assim? Ó, Dani, como eu falei antes, assim, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele se apresenta desde muito cedo, né? Um dos critérios diagnósticos do TDAH é você perceber que esses comportamentos existem na criança desde muito cedo, que eles estão presentes desde mais ou menos os 6 anos de idade. Então, se isso começa muito tarde, não dá para a gente fazer esse diagnóstico, né? Uhum. Ah, eu acho que
para a gente poder diagnosticar isso no pré-escolar, a gente precisa ter um olhar que é mais abrangente para essa história dos prejuízos, né? Quando Uhum. a criança está na fase escolar, alguns prejuízos eles são mais claros ou eles são mais facilmente notados, porque a criança na fase escolar ela tem uma demanda de atividades que exigem um bom desempenho de função executiva, que vocês falaram a semana toda na página, que no TDAH estão impactadas, e por isso na escola a gente consegue perceber mais claramente esse prejuízo. Não quer dizer que já não tenha prejuízos anteriores, assim. Então, nos pequenininhos, mesmo num contexto de escola, que não tenha demandas muito importantes, a gente já vê crianças, por exemplo, que têm uma dificuldade para começar e terminar as atividades, mesmo mais simples que a professora propõe. Crianças que têm dificuldade de participar bem das atividades que a professora propõe, não consegue ficar naquela atividade proposta que a professora coloca. Saindo um pouquinho do ambiente escolar, indo para o ambiente familiar ou até de convivência com outras crianças, né? São crianças que têm uma dificuldade de sustentação de atenção. Então, tarefas que Uhum. exigem uma atenção sustentada maior, que não é aquela atenção espontânea para as coisas que chamam a Uhum. atenção de imediato, a criança tem uma dificuldade de executar. Então, participar de uma brincadeira que exige que tem a participação de muitas crianças, então que ela vai ter que esperar a vez de muitas crianças para ser a vez dela de novo. Ou brincadeiras em que ela vai ter que simplesmente esperar a vez. Então, vai ficar numa fila para poder participar de um brinquedo no parque. Não consegue ficar lá esperando na fila, mesmo que o brinquedo seja muito legal. Não consegue ficar na fila para esperar para participar. São crianças que têm um controle inibitório pior, assim, normalmente, né? Pensando em perfil neuropsicológico. Então, o que é isso? Elas costumam ter uma dificuldade maior para se controlar, para controlar suas reações. Então, são crianças assim que o relacionamento interpessoal, o relacionamento com outras crianças também sofre uma série de prejuízos, né? Então, é uma criança que, se o amiguinho fizer alguma coisa que não gostar, vai tender a ter uma reação mais impulsiva, uma reação ruim, sem pensar, né? Essa tendência é muito maior do que em outras crianças que não têm essa dificuldade de controle inibitório. E um prejuízo que eu acho importante lembrar, que eu sempre lembro para os pais que procuram o estudo, né, é que a gente não pensa num prejuízo só da criança, né? A gente pensa num prejuízo da família como um todo. Então, essas são crianças que, por conta principalmente da hiperatividade, da impulsividade, elas preocupam mais os pais. Então, são Uhum. crianças a quem os pais precisam estar mais atentos, né? E isso costuma gerar um estresse maior na família, né? Os pais Isso. dessas crianças tendem a ter reações mais hostis, porque é difícil mesmo, né? Você conseguir cuidar bem de uma criança que tem essas dificuldades todas para se controlar, né? Então, eu acho que esse também é um prejuízo importante na idade pré-escolar, né? São famílias que, quando vêm buscar o tratamento, vêm porque estão achando muito difícil conseguir cuidar daquela criança, né? E é nesse sentido, né? Então a gente pode falar aí de algumas características de comportamento, como você trouxe. Então a dificuldade de se controlar em algumas situações que a gente poderia entender que eles conseguiriam ajustar um pouco mais. Eles conseguem Sim, trocar, sim. gerenciar, ou então esperar a sua vez, esperar a vez do outro para que eles possam fazer. Isso passa um pouco nesse sentido. Essas crianças elas poderiam sustentar. A gente entende que a gente tem fases então, que a criança ela tem períodos. Então, ela tem mais ou menos até ali os 2 anos de idade. É natural que ela tenha dificuldade de sustentar a atenção, mas depois disso, lá perto de uns 3, 4 anos, ela mantém mais tempo de atenção numa atividade. Às vezes, algumas atividades que não são super estimulantes nesse sentido, que são aquelas atividades cotidianas, uma brincadeira de roda, uma conversa na roda,
coisas do gênero. Quando essas coisas começam a escapar e a atrapalhar, e essas crianças, de fato, elas começam a ter um prejuízo social, como você falou, começam a ter um impacto no ambiente doméstico, no ambiente social mais amplo, nas escolas onde elas convivem, isso vai ficando difícil. E daí, quando eles vão avançando, então, um pouco mais para frente, eles vão começando a ter esse impacto nessa questão, e o escolar, nesse sentido, como você estava colocando, ele fica num gerenciamento muito prejudicado, né? Um pouco pensando da questão da função executiva, essa capacidade dele de gerenciar as atividades que ele tem que fazer no momento em que a gente espera que ele já esteja um pouco mais organizado, ou que ele esteja se aproveitando mais de coisas do meio para conseguir isso, ele não dá conta. Uma frase que eu ouço muito é assim, aquela coisa assim de não dou conta, tia, assim, eu não dou conta, né? Eu tentei, mas eu não consigo. E tem um sofrimento importante nesse sentido, né, Jordana? Acho que é uma questão que daí tem tanto o sofrimento dos pais, mas tem também o sofrimento das crianças, porque elas percebem que tem alguma coisa que elas estão fazendo que não tá bacana e elas não conseguem segurar aquilo que está acontecendo. E acho que isso entra numa pergunta que a Val colocou nesse sentido, que é a pergunta da Ruth, né, Val? Onde a ideia é assim, ela tem um filho, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ela encontra dificuldade na questão do tratamento. E aí, gente, como é que é o tratamento, né, nesse sentido? Como é que a gente trata o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Tá, assim, a gente tem algumas modalidades de tratamento, né, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, o tratamento, ele não é feito com uma modalidade única, digamos assim. Então, a gente tem boas evidências de tratamento com medicação, algumas medicações, e a gente tem boas evidências de tratamento também para tipos específicos de psicoterapia, tá? Dentre esses tipos, assim, um que talvez a gente tenha mais evidências, assim, consistentes a respeito, é o treino parental, que é um tipo bem estruturado de psicoterapia, baseado nos elementos de análise do comportamento, que é direcionado para o trato principalmente com sintomas opositores, e que tem mostrado boa eficácia com comportamentos do TDAH. São modalidades de tratamento, inclusive, que a gente oferece no nosso estudo, né? Ótimo. E daí, e é isso, né? O Bom para Cuca, o carro-chefe do Bom para Cuca Pais é treino parental, né? Então a gente, numa outra proposta, uma proposta de treino parental de instrumentalização de pais com as crianças saudáveis, mas os estudos têm mostrado para TDAH, para transtorno de conduta, para transtorno positivo desafiador, né? Que talvez um dos maiores ganhos, um dos maiores efeitos terapêuticos que a gente observa é quando os tratamentos são associados a propostas onde os pais Exato. também sejam instrumentalizados. Então, eu acho que essa é uma proposta importante, Ruth, da gente considerar que o tratamento dentro dos transtornos psiquiátricos e neuropsiquiátricos da infância e da adolescência, mas considerando aqui a questão do TDAH, é um tratamento plural. É um tratamento onde a gente tem que levar os pais a atuarem sobre esse tratamento de uma forma geral, e acho que no TDAH isso é determinante. Quando você tem um pai instrumentalizado que compreende e que sabe manejar, porque esse pai ele vai ser instrumentalizado por meio desse tratamento. Olha, então vamos considerar o que a gente faz para ajudar na atenção do pequeno. Vamos considerar quais são as estratégias que a gente vai usar para fazer ele conseguir segurar o impulso dele falar na hora que ele não pode falar. E são várias, usando estratégias lúdicas, instrumentalizando esses pais para eles entenderem nesse sentido o que está acontecendo. Eu acho que isso faz baixar a angústia dos pais, eles ficam menos reativos nesse sentido. Então, o pai que entende mais, ele reage menos dessa maneira incomodada, dessa maneira sentida com o que está acontecendo, porque a gente que é pai se esforça demais e quando a gente vê que a gente não está dando conta, isso é uma facada no peito gigante, só traz angústias pra gente nesse sentido, mas eles começam a ter uma série de atitudes que de fato trazem efeitos positivos para o comportamento dos filhos. Eu acho que isso é muito bacana. Mas tem uma coisa que eu acho que quando a gente fala em Eu queria TDAH também é importante. Fala, fala. Queria comentar uma coisa que você falou, Dani, quando você colocou assim que as crianças mesmo trazem essa dificuldade que elas têm de se controlar, né, de se comportar. Isso é super verdade, assim, Eu acho que o olhar de fora para as crianças com TDAH é muito de dizer que são crianças mal educadas, que os pais não educam Uhum. bem, que é uma falta de limite, né? Mas
quando as famílias chegam para procurar o tratamento, assim, elas vêm dizendo que conseguem perceber na criança delas que não é uma maldade, não é porque é mal educado, é porque não dá conta mesmo, assim. Muitas, Isso, depois de isso. terem um comportamento inadequado, elas percebem a sua inadequação. Elas pedem desculpa, mas elas repetem aquele comportamento porque tem uma dificuldade assim Isso. de controle inibitório mesmo, né? Que é uma Exato. função cognitiva, né? E a Uhum. gente vê prejuízo exatamente nesse tipo de função cognitiva. Outra coisa super importante que você colocou é isso sobre o tratamento, né? Costumou dizer que não tem varinha de condão, né? Então, remédio não resolve 100% dos problemas. No nosso estudo, a gente tenta ver quais as melhores evidências de tratamento para o pré-escolar. Mas o que a gente já tem de evidência científica consistente para escolares é justamente o que você colocou, né? Que o tratamento combinado, então, uma estratégia junto com a outra, não só medicação, não só terapia, mas o tratamento combinado tem um efeito superior às estratégias separadamente, né? Tem um efeito superior e mais duradouro. E a gente tá, uma das hipóteses, uma das perguntas do estudo é justamente o que funciona melhor para o pré-escolar, né? Que tipo de tratamento funciona melhor para o pré-escolar? Tá. E pensando nesse sentido, e eu já vou engatar depois numa outra pergunta, assim, quais são as vantagens, gente, da gente poder diagnosticar? Porque eu acho que tem uma série de questões. Veio uma pergunta, por exemplo, que tem um diagnóstico numa criança de 8 anos de idade, que foi feito um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a mãe levanta a lebre de que ela percebe, tem algumas características que ela foi percebendo ao longo do desenvolvimento, que ela percebe que essas características não seriam apenas do TDAH ou que fazem ela pensar em outros transtornos também, além da questão do TDAH. Então, assim, como é que a gente faz um diagnóstico bacana do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E quais são as vantagens e quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de diagnosticar? O que a gente pode pensar nisso, meninas? Bom, o diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico clínico, né? Então, ele se baseia numa avaliação clínica. É, Deu uma travada aqui para mim. Deu por aí? Deu uma travada por aí? Consegue me Então, ouvir? pera. Voltamos? Ah, agora tá voltando. Agora tá voltando. Então a gente parou Tá na ideia de que o voltando? diagnóstico do TDAH tá voltando a sua voz, mas ainda não voltou. Agora voltou tudo. Então a gente parou aqui na ideia de que o TDAH é um diagnóstico clínico. O que é isso, então, Jordana? Exato. É um diagnóstico que é feito a partir de uma avaliação de um médico que tem a capacidade para fazer esse diagnóstico, né? Não é um diagnóstico que se baseia em exames, assim, exame de sangue, exame de imagem. A gente pede isso, na verdade, quando a gente precisa excluir outros diagnósticos. A gente se apoia em alguns instrumentos que podem nos ajudar a Uhum. pensar esse diagnóstico. Um deles é a avaliação neuropsicológica, que você bem conhece, né? Ah, E, mas eu acho que o que é importante nesse diagnóstico é que assim, a gente colhe bastante informação e observa muito o comportamento da criança para fazer esse diagnóstico. E colhe informação de quem lida com a criança em diversos ambientes. Então, a gente costuma pedir informação para a escola, pede relatório para a escola, pede para preencher questionário, conversa com o pai, a mãe. Se a gente fica um pouco na dúvida, acha que o olhar está enviesado, chama mais alguém da família, alguém que conhece a criança. Vê, né, como a criança é com a gente na própria consulta, né, no ambiente da consulta. Então, vai juntando essas fontes todas de informação para construir um diagnóstico baseado na nossa entrevista e na nossa observação, né? Como não é um diagnóstico fácil, tem que ser gente que é capacitado para isso. Então, tem algumas especialidades que trabalham mais com isso, né? A psiquiatria da infância e adolescência é uma delas.
Os neuropediatras também costumam trabalhar bastante com esse diagnóstico, né? Mas eu acho que tem que ser gente que tem um olhar mais apurado, assim, que foi treinado para isso, Uhum. porque como a gente está falando de comportamento, é uma coisa que sofre muita influência ambiental, né? Então, a gente precisa ter um cuidado na hora de dizer que é um TDAH e não qualquer outra coisa. E daí, considerando, veio uma pergunta, por exemplo, da Ruth, complementando que o filho dela está em tratamento, com uso de medicação, com uso de psicoterapia, e ela está com dificuldade de perceber os efeitos, né? Eu acho que existem muitas, considerando aqui o meu lado enquanto psicólogo ou enquanto neuropsicóloga que faz algumas dessas avaliações e que acompanha em treino cognitivo ou no treino parental alguns desses aspectos, eu acho que tem alguns elementos que colaboram para um tratamento de sucesso nesse sentido, mas é difícil a gente dizer, né, por que que um tratamento não necessariamente está dando certo. Mas a partir do momento em que os pais estão percebendo isso, ou que a escola não está percebendo efeitos, eu acho que sentar com os profissionais que estão envolvidos, daí pensem, aí minha ideia é a gente poder pensar junto para a gente poder responder para a Ruth, né? Sentar com os profissionais envolvidos, considerar, tentar se informar quais são os elementos que compõem aspectos relacionados ao tratamento, são coisas que eu acho que podem colaborar para poder entender um pouco mais sobre o efeito que está se aplicando sobre os tratamentos. Vocês concordam? Vocês consideram mais ou menos dessa maneira para a gente poder devolver para a Ruth? O que vocês entendem? Eu penso que, como o TDAH é um transtorno assim crônico, persistente, né? A gente vai seguindo o paciente e vai seguindo a família também. E essa relação vai ficando próxima. Eu acho que a chave para isso, para o tratamento, é um jogo aberto, uma comunicação clara, né, entre família, paciente e o médico que está seguindo, né? Então, eu acho que é dizer para o médico que está seguindo, para o terapeuta que está seguindo, olha, eu estou com dificuldade de ver melhora no meu filho, né? O que que eu tenho que Uhum. esperar que melhore? O que que vocês estão enxergando de melhora nele que eu não estou enxergando? Ou é isso mesmo que eu estou enxergando? Acho que conversar assim direito com um profissional. Me passou um pouco pela cabeça com essa pergunta da Ruth o seguinte: o TDAH é um transtorno com muitas comorbidades. O que que é isso? É, ele costuma vir junto com alguns outros transtornos da psiquiatria da infância e adolescência, né? Então é comum a gente ver crianças que têm um TDAH, mas que também têm um TOD, um transtorno opositivo desafiador, ou que tem algum transtorno de ansiedade junto, ou que tem um transtorno de conduta. Então, ele é bastante comórbido. É difícil a gente ver um TDAH puro. Então, às Uhum. vezes, pode até ser que o teu filho, Ruth, esteja melhorando do ponto de vista do TDAH, mas os comportamentos que você está vendo que ainda não melhoraram não sejam especificamente do TDAH. Então, vale ter uma conversa sobre isso também, né? O que que é do TDAH? O que que melhora com medicação? O que que vai melhorar mais com a terapia? O que eu estou vendo aqui, esse comportamento que está me incomodando, isso eu posso esperar que melhore com a medicação? Não posso? Acho que o principal é uma conversa franca com a equipe que está seguindo, Isso. né? Isso, porque eu acho que isso é determinante no sucesso de qualquer tipo de tratamento. Você conseguir estabelecer uma Sim. aliança terapêutica importante com os profissionais que acompanham nesse sentido, né? E para quem está chegando agora, nossa live está aumentando, gente. Obrigada pela participação. Para quem está chegando agora, compartilha, publica, divulga, porque a gente está falando aqui do que é TDAH e do que é o estudo MAPA. E a gente já adianta para vocês que o MAPA é um estudo gratuito, que o MAPA é um tratamento, ele oferece tratamento, avaliação e tratamento gratuito por meio do Hospital das Clínicas de São Paulo e ele está precisando de pré-escolares. A gente já vai chegar para falar o que é o MAPA, mas eu só queria emendar mais uma pergunta, que é a pergunta que eu acho que veio da Adriana Battistelli, se eu não me engano. Gente, a gente está se sentindo muito chique aqui com esse fone aqui, eu já vou ficar cantando as perguntas porque eu não consigo ver. Se não tem, olha, a pessoa com déficit de atenção aqui tentando sincronizar as coisas, tá um espetáculo, mas a gente consegue nesse sentido. Mas pensando nisso, ela veio trazer a ideia
se eu bem entendi a pergunta, é a ideia da gente poder entender se tem, por exemplo, alguma característica cognitiva que seja típica do TDAH, no sentido assim, há um raciocínio lógico que possa ter uma vantagem ou algum tipo de desvantagem. A gente teria como definir ou circunscrever um perfil das capacidades de execução ou não execução em termos de TDAH. A maneira como eu vejo e considero algumas coisas do TDAH, eu entendo que a gente tem estilos cognitivos diferentes que podem se apresentar em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não tem nenhuma vantagem necessariamente em você ter uma característica cognitiva ou ter um transtorno cognitivo X, Y, Z. A gente tem um perfil de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com alto desempenho. Mas muitas vezes essas pessoas com alto desempenho, elas percebem um impacto na funcionalidade da vida. E o sofrimento muitas vezes é esse. São tão competentes cognitivamente, não conseguem fazer a vida, às vezes, andar. Elas truncam em vários momentos em que a vida exige ações mais complexas. E aí, tem alguma coisa que vocês acham que a gente possa considerar para complementar um pouco mais a visão da Adriana? Acho que você falou bem, Dani. Assim, a gente tem os perfis neuropsicológicos do TDAH, né? Então, a gente tem as funções cognitivas que estão mais comumente alteradas ou prejudicadas nas crianças e nos indivíduos com TDAH. Não são as mesmas sempre em todos os indivíduos, mas a gente tem aquelas que comumente são acometidas. Então, Exato. coisas que eu já falei, controle inibitório, sustentação de atenção, planejamento e organização, tudo isso assim no pacote função executiva, né? Então, mais comumente essas funções. É claro que a gente tem indivíduos que vão ter um prejuízo muito mais significativo de atenção sustentada do que de controle inibitório. A gente vê os Isso. que são mais Então a gente tem esses desatentos e perfis. menos hiperativos, menos impulsivos. E a gente vê aqueles que não têm um prejuízo lá muito grande de sustentação de atenção, mas são muito impulsivos ou são muito hiperativos. Então, a gente até subclassifica, né? A gente dá tipos assim para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem os que são predominantemente desatentos, aqueles que são hiperativos e aqueles que são do tipo combinado, né? Que tem um pouquinho das Uhum. duas coisas. Em termos de potencialidade, acho que não tem vantagem em ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a gente não tem, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não são todas as funções cognitivas que estão acometidas. Então, quando a gente vai fazer lá uma avaliação neuropsicológica de uma criança com TDAH, às vezes ela tem um prejuízo nessas funções executivas, nessas funções que eu falei, nas funções executivas, mas ela tem lá uma inteligência super boa, ela funciona melhor em algum outro aspecto mais específico. Então, isso é legal porque a gente consegue planejar um jeito melhor dela conseguir fazer as coisas na vida. Então, eu vou focar mais em atividades para essa criança que envolvam essa função aqui, que ela é boa, que ela desempenha bem, né? Que ela Uhum. tem um bom desempenho. E eu acho que é isso, assim. Isso, e acho que isso casa com a complementaridade da pergunta da Adriana nesse sentido, que ela veio trazer de uma proposta onde tem algumas escolas, e ela traz um modelo de algumas escolas americanas, que não são todas, são algumas das escolas que trabalham com crianças que têm um alto potencial intelectual. Tem um estudo antigo, da década de 80, se eu não me engano, que falava que 100% dos superdotados, e daí estudos que são muito taxativos, a gente tem que tomar cuidado, era um estudo da Europa, do norte da Europa, e daí já era uma população mais enviesada. 100% da população de superdotados tinha algum tipo de dificuldade atencional. E daí, quando a gente vai tentar entender, muitas vezes as pessoas que são superdotadas intelectualmente, elas são extremamente seletivas nos conteúdos de interesse. E faz com que elas sejam hiperfocadas em algumas coisas e talvez essa diversidade atencional, porque não necessariamente eu tenho que ser disperso em termos atencionais, mas uma certa diversidade atencional. Eu tô rindo porque eu vi a Adri passando aqui atrás. Há uma certa diversidade atencional. Eu tô falando, a pessoa desfoca no meio da live.
essa diversidade atencional é mais difícil para essas pessoas. E muitas vezes a gente tem que fazer isso acontecer. Mas eu acho que é delicado a gente pensar nessas questões. E daí, só para a gente poder entrar um E pouco, eu acho que dentro do que o mapa oferece, eu acho que tem uma questão assim, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais que precisam ser feitos entre TDAH e outros transtornos que podem acontecer, como características de ansiedade, que é numa pergunta que veio, como transtornos do humor na infância e na adolescência, que são super difíceis da gente conseguir diferenciar do TDAH. E aí, quando a gente chega no mapa, né? E, por exemplo, tem outras crianças que têm comportamentos que são, às vezes, comportamentos muito disruptivos. Dentro do ambiente escolar, o educador percebe, veio uma pergunta de uma educadora, que tem uma criança que tem um comportamento, um manejo comportamental muito difícil em sala de aula, e os pais têm dificuldade em lidarem ou até mesmo aceitarem a necessidade dessa criança precisar de um tratamento para poder acontecer de um outro jeito. E daí a gente tem um mapa para poder ajudar a gente a respirar nesse sentido. O que que é o mapa? O que que é o estudo? Quem vocês aceitam? Quem vocês estão precisando? Contem pra gente. Vamos lá, Monique. A Bom, Monique que veio falar pra gente do mapa. isso. Então, o mapa é uma pesquisa, né, que está acontecendo com pré-escolares. Então, são crianças entre 3 anos e 11 meses, até 5 anos e 11 meses, com o diagnóstico de TDAH. Né, elas não precisam ter o transtorno do déficit de atenção, né, já ter o diagnóstico fechado, para poder se cadastrar no nosso estudo. Né? Então, a gente faz esse diagnóstico. Inclusive, e daí uma pergunta importante, inclusive a avaliação neuropsicológica é feita ao longo desse processo Sim, diagnóstico. A avaliação neuropsicológica é um exame específico, bastante específico, e de um custo geralmente alto. E vocês fazem esse tipo de avaliação com gente extremamente competente. Aquelas pessoas que nós, neuropsicólogos, babamos com uma certa frequência, são pessoas que coordenam a parte da neuropsicologia no mapa, certo? é. Não, Viu? é isso mesmo, Dani. Então, assim, as nossas primeiras. O total são 14 semanas, né, de participação aqui no estudo, e as 4 primeiras semanas são voltadas para fazer esse diagnóstico na criança. Né? Então, a Uhum. criança, junto com o cuidador, eles passam por avaliação com o psiquiatra da infância e da adolescência e com o neuropsicólogo também. Né? A gente também entra em contato com a escola da criança, então a gente envia um questionário que a gente pede para a professora responder, com perguntas sobre o comportamento mesmo da criança na escola. E aí foi o que a Jordana falou, para a gente ver se esse comportamento aparece em mais de um ambiente, né? Que não é só em casa, não é algo que só os pais reparam. E a gente também faz um exame de sangue e um eletrocardiograma na criança para a gente ver se está tudo bem, né? Até porque a Uhum. gente usa a medicação, o metilfenidato também no nosso estudo. Que é uma Né? Então, o medicação objetivo. psicoestimulante e é uma medicação sabidamente comprovada que ela tem um efeito terapêutico importante, uma regulação importante no funcionamento cerebral dos pequenos quando eles apresentam transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E ela bem aplicada e bem conduzida e monitorada como vocês fazem, elas trazem muito benefício nesse sentido, é muito importante de pensar. E uma Isso. coisa, e desculpa, fale, Monique. Não, pode falar. E daí, uma coisa que eu acho que uma pergunta que surgiu, assim, nessa interface, né, quando a gente realiza esse tratamento, quando a pessoa chega, ela passa por um processo diagnóstico tão plural e tão complexo como esse que vocês fazem, passa pelo sistema de acompanhamento, onde vocês instrumentalizam, tratam as crianças, instrumentalizam esses pais. Tem algum tipo de intervenção que é realizada junto às escolas? Nesse sentido, as escolas elas conseguem, porque em alguns momentos é muito difícil, dentro do ambiente escolar, que é um ambiente coletivo, a gente está falando da necessidade da individualização desse processo de uma forma geral, né? O quanto a gente tem que entender como cada criança funciona para a gente poder responder a essas necessidades, essas demandas, o quanto a gente instrumentaliza esses pais para que eles possam ter esse olhar específico. E daí tem um ambiente escolar que é um ambiente plural, né, e coletivo, onde a gente tem que tentar promover algo que seja comum a diferentes crianças com diferentes características. Tem alguns ajustes que possam ser feitos dentro do ambiente escolar que auxiliem essas crianças a ter mais desenvoltura e até mesmo mais sucesso dentro das escolas? Ou tem alguma coisa que a gente, enquanto pai ou profissional, pode começar a trocar com a escola, alertar a escola, para que a gente possa fazer esses pontos de ajustes, de mudança?
Acho que eu vou responder essa, Dani. Bom, achei legal isso que você falou, né? Que as coisas são individualizadas. Então, aqui no estudo, o que a gente faz é pedir a informação da escola, mas em alguns casos a gente já precisou fazer um contato mais direto. Então, ligar para a escola, ver de fato como é que essa criança funciona lá, quais são as dificuldades que a escola enfrenta com ela, ou que ela enfrenta na escola. Ter uma fala mais direta, individualizada para aquela criança, né? Isso já no contexto de tratamento, mas acho que pensando em medidas gerais, que foi o que você perguntou, né, para Que a ambientes gente pode coletivos, colaborar, assim, claro, acho que são elas. tem algumas coisas que a gente normalmente já orienta a escola assim rapidamente quando a gente faz um diagnóstico, né? Então, assim, são crianças que têm uma dificuldade de sustentação de atenção, que costumam se distrair mais facilmente, né, com os estímulos externos. Então, uma criança que a gente orienta assim, ó, deixa eu sentar um pouquinho mais na frente para não ter a sala toda pela frente de estímulo para ela se distrair, né? Fica mais perto da prof, fica mais perto do quadro. São crianças que também respondem bastante quando motivadas. Então, se a gente conseguir engajar essa criança numa atividade para a qual ela esteja bem motivada, elas vão bem. Então, assim, tentar deixar a atividade interessante para ela. Como ela tem uma dificuldade de sustentação de atenção, atividades mais curtas, né? Enunciado não pode ser um textão, tem que ser uma coisa curta e clara para ela, objetiva. Se puder envolver uma recompensa, elas vão bem com recompensas, né? Elas têm Como todos essa nós, não é dependência verdade? de gratificação. Todos vamos, elas são melhores ainda, porque tem uma Exato. dependência de gratificação maior. Então, assim, Isso. você vai sentar aqui na frente, vamos ver se você consegue terminar a tarefa rápido. Terminando, você vai ser meu ajudante, você vai me ajudar a fazer tal coisa aqui na sala, ou tal coisa fora da Ótimo, sala, ótima ou dica. até vale um brindezinho mais sofisticado, né? Um chocolate, alguma coisa assim. Mas eu acho que de maneira geral é isso, assim, ser curto e claro com essa criança, deixar ela mais perto, deixar ela bastante motivada, envolvê-la na atividade, né? Não deixa ela lá de longe tentando entrar sozinha, mas traz junto, ajuda ela a entrar, né? Faz a Uhum, mediação aí dessa uhum. aprendizagem. Às vezes ele não está conseguindo focar sozinho, mas se você estiver lá do lado, vamos prestar atenção aqui, e você, o que que você respondeu? Olha aqui junto comigo. Daí eles vão, né? Mas acho que no geral medidas desse tipo, fazer tarefa de casa junto é uma coisa que eu falo muito para os pais. Senta junto para fazer a tarefa de casa, fica lá do lado ajudando a focar. Foca, desfocou, você ajuda ele a É focar o de grilo novo. falante, né? Eu acho que a consciência é o grilo É, falante. Volta e meia, e tem uma capacidade exatamente. cognitiva que eu acho que é muito bacana, que é a metacognição. As crianças vão dar um salto nela mais ou menos lá perto de uns 7 anos. No nosso vídeo de atenção, a gente fala um pouco que as crianças começam a parar para prestar atenção em como elas prestam atenção lá perto dessa idade. É um processo que vai crescendo, vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo em termos de metacognição até o final dessa história dessa evolução cognitiva. Mas essas crianças, elas precisam de uma tutoria maior para elas conseguirem ter Sim. esse movimento. Então, até eles conseguirem tomar consciência do que faz eles perderem a atenção, eles precisam da nossa monitoração ali. Presta atenção, volta aqui, volta. E daí a gente vai ajudando e eles vão se instrumentalizando. E o mapa, por meio desse treino parental, vai ajudando os pais a pensarem nessas estratégias, nesses truques que a gente tem que usar nesse manejo do dia a dia, né? Eu entendo que é um pouco disso que vocês fazem. Então, pessoal que está chegando agora, de novo, a gente pede que vocês compartilhem, que vocês curtam. É isso que faz as nossas lives aparecerem no Face. Divulguem essa live para que a gente possa pegar e ajudar o tratamento a chegar para quem precisa. E quem pode vir fazer o tratamento no mapa, Monique? Nesse sentido, o que a pessoa precisa para vir fazer o tratamento no mapa? Além das questões de idade que você colocou, entre 3 anos e... Perdi 3 anos e quantos meses? 3 e 11 até 5 anos e 11 meses. 3 e 11 a 5 anos e 11 meses, crianças que vão passar pelo processo de avaliação, elas não precisam ter esse diagnóstico pregresso,
Elas vão passar pelo processo de avaliação no MAPA e serem assistidas ao longo de 14 semanas, caso elas de fato cumpram os critérios para serem assistidas. O que a pessoa precisa? Quantas vezes por semana elas vão? E de novo, a gente reforça, isso custa, isso não custa? O que acontece com esse trabalho, com o MAPA e com vocês? Uhum. Bom, então o nosso estudo ele é gratuito, né? Então não tem nenhum Isso é custo. ótimo. É ótimo. E na verdade, a partir da segunda vinda dos pais, a gente fornece uma ajuda de custo para ajudar no transporte, né? Porque a gente sabe que para alguns pais é bem difícil vir para cá, né? Aqui para o Instituto de Psiquiatria. Para participar, então, além dos critérios de idade da criança, né? Bom, ela precisa ter o TDAH, né? O diagnóstico que a gente vai fazer aqui. A criança não pode estar usando nenhum tipo de medicação para o comportamento, né? Então, nenhum estimulante ou nenhum psicotrópico, nenhuma medicação para nenhum outro transtorno há pelo menos um mês, né? Então, a criança precisa estar sem o tratamento medicamentoso. Também não pode ter nenhuma suspeita e nem o diagnóstico de autismo. E é necessário que tenha um responsável, né, legal, o cuidador principal da criança que possa comparecer aqui no instituto para acompanhar a criança nas avaliações e intervenção, uma vez por semana durante as 14 semanas, que são as semanas de participação do estudo. Então é isso, está dentro desses critérios, dessas características e ter a disponibilidade para estar aí, nesse sentido. As pessoas que precisarem e que talvez estejam um pouco fora dessas características, elas podem entrar no site do MAPA, elas entendem um pouco mais. Então, o site é estudomapa.com.br, a gente também depois vai descrever tudo isso na live. A gente vai tentar fazer os melhores momentos dessa live, depois puxar um pouco para a gente poder colocar isso, seja agora, seja um pouquinho mais para frente para a gente poder colocar. A gente vai disponibilizar essa live, fica disponível inteira aqui no Facebook, a gente também disponibiliza no YouTube para as pessoas poderem acessar e a gente vai colocar esses links para as pessoas poderem acessar. Mas se tem alguém que está percebendo que precisa desse tratamento ou que cumpre, talvez, que precisa desse critério de investigação, mas não necessariamente cumprem as características, como, por exemplo, a questão da idade e tudo mais, se elas chegarem ali no site do MAPA, elas conseguem entender um pouco mais de locais que podem fornecer esses tratamentos, ou tem alguma coisa que a gente possa já estar dizendo para as pessoas aqui, olha, outros lugares que também tratam, de diferentes idades e etc. Tem alguma coisa que a gente possa estar passando? Acho que o site ele fornece bastante informações sobre o diagnóstico, né, Dani? Então, para pais que estão com dúvida, né, que observam o comportamento do filho, eu acho que o filho é um pouco mais inquieto, mais hiperativo, mais impulsivo, quer desatento. Eu acho que o site pode ajudar a esclarecer um pouco sobre os comportamentos que fazem parte do transtorno. Quando a gente recebe alguns pais aqui que a gente não consegue incluir no estudo por um critério de exclusão ou outro, a gente fornece uma lista de atendimentos de serviço de saúde mental no estado de São Paulo, tá? Eu não sei se essa lista está no site, agora eu não estou sabendo responder, mas eu vou dizer basicamente assim o que esses pais podem procurar, né? Crianças que já passaram da nossa faixa etária e que têm esses comportamentos. Acho que serviços de saúde mental da infância e adolescência, né? Então tem alguns ambulatórios em que tem atendimento de psiquiatria da infância e adolescência. E os CAPs infantis, né? Os CAPs infantis em São Paulo, eles são os centros determinados para tratamento de TDAH hoje. Eles são territorializados, então precisa ver qual é o mais próximo de casa, eles funcionam porta aberta, então os pais podem simplesmente chegar até o CAPs infantil e pedir que seja feita uma triagem da criança, uma avaliação para ver se ela tem algum transtorno mental ou mesmo e se pode ser incluída para tratamento lá. Eu indicaria os pais a procurarem principalmente os CAPs infantis ou outros serviços, porque os CAPs têm em todo o território. Alguns outros serviços mais especializados, eles não são tão amplamente distribuídos, mas eu diria procurar serviços onde tem um atendimento de psiquiatria da infância e adolescência, tá? Conversar com o médico da própria
unidade básica de saúde ou com o clínico, né? E falar também o pediatra, falar dos comportamentos da criança que preocupam. Muito provavelmente esse médico deve conseguir fornecer uma informação sobre locais de encaminhamento, né? Acho que se informar com a rede de saúde sobre qual é a unidade de referência de saúde mental. Então, Bárbara. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês imensamente por toda essa disponibilidade de vocês, por toda a articulação que vocês conseguiram para a gente estar aqui na live, para a gente poder passar essas informações. Isso é muito precioso. Acho que o Bom para a Cuca tem essa proposta, que é essa proposta de ajudar as pessoas a entenderem mais como é que as coisas funcionam, para elas poderem fazer coisas quando elas entendem que isso funciona. E acho que serviços como o de vocês, e eu que acompanho isso de pertinho, semanalmente eu posso ver o exercício e o trabalho de vocês, eu vejo o quanto esse trabalho é competente, o quanto esse trabalho é sério nesse sentido, e me sinto honrada de poder divulgar aqui o trabalho de vocês, e falo por mim, falo pela Val. A nossa ideia é mais ou menos essa. E reforço de novo, então, estudomapa.com.br para as pessoas poderem correr atrás, para as pessoas poderem entender. E acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu aqui algumas perguntas. Queria de novo agradecer vocês pela confiança, pelo carinho e por toda essa troca que a gente fez aí nessa semana. E é isso. Quem precisar de informações, se a gente do Bom para Cuca puder ajudar, a gente vai estar direcionando e passando aí para vocês. Se as coisas chegarem aqui para a gente de alguma forma, a gente está passando. E é isso, meninas. Eu queria agradecer do coração, do fundo do coração, em nome do Bom para Cuca, em meu nome, em nome da Val, toda essa possibilidade. Certo? Obrigada a você, Dani. A gente que agradece. Espero que a gente possa ter ajudado. Com certeza. E acho que ajudou bastante, sim. A gente teve um movimento aqui bastante importante. Certo? Então tá bom, meninas. Um beijo grande para vocês. Uma ótima noite. Obrigada a quem ficou aqui com a gente. Divulga, compartilha, passa para frente, grita, que a hora que chegar alguma coisa, a gente corre atrás. Certo? Beijo grande, meninas. Obrigada mais uma vez, viu? Até. Tchau, gente. Até. Tchau.